Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Cuidar. Este é o verbo que melhor representa os profissionais da enfermagem. Profissão que cuida para o bem-estar e para a manutenção da vida. Ser enfermeira era o sonho da jovem Vitória Melissa. Sonho pelo qual batalhava em dupla jornada. A jornada de estudos árduos e a jornada de trabalho em uma cafeteria de shopping no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Vitória Melissa se esforçava, exaustiva, mas sorridentemente, em seu projeto de cuidar, fazer o bem, dedicar-se à vida de enfermos. 3 dias após celebrar o seu aniversário de 22 anos, em seu local de trabalho naquele shopping de Niterói, sentou-se na praça de alimentação durante o seu intervalo de almoço e descanso. Antes de se levantar para retomar a sua jornada de trabalho, Vitória Melissa foi interpelada por um colega de classe, Matheus dos Santos, de 21 anos. A discussão de cerca de 5 minutos foi registrada pelas câmeras de segurança do shopping e testemunhada por muitas pessoas. Destacaram-se nela reiterados gritos de não por parte da jovem. Finalmente, quando tentou se levantar para retornar ao trabalho e colocar fim a essa situação de verdadeiro assédio, Vitória Melissa foi esfaqueada por Matheus, que ainda debruçou-se sobre o corpo desfalecido da colega e continuou a desferir estocadas em seu peito. Com o pânico já instaurado, Matheus foi detido pelos seguranças do shopping. Mas Vitória Melissa não resistiu. Chegou sem vida ao hospital, lugar onde sonhava trabalhar salvando vidas. Matheus foi preso em flagrante. Comenta-se que era obcecadamente apaixonado pela vítima. Entre o feminicídio e a loucura, discute-se agora sobre a sua imputabilidade penal, em que pese a dúvida sobre a sua sanidade, é indubitável, todavia, a sua incapacidade para viver livre em sociedade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com a doutora Dina Ackerman, o professor Tiago Pavinato, e nós vamos trazer para vocês o caso da Vitória Melissa. Infelizmente, essa jovem de apenas 22 anos morreu no dia 2 de junho de 2021, 3 dias após ter completado 22 anos, pelo seu amigo, de faculdade, que é o Matheus dos Santos da Silva, também de 22 anos. Antes do programa, eu entrevistei a doutora Karina Goitacá, que é a advogada do caso, e o doutor Eudi Lobo, que é psiquiatra forense, que fez uma análise no Matheus. O que acontece? Esse caso, ele envolve muitas nuances. A promotoria pede crime de feminicídio, será que foi um crime de misoginia? É o Matheus uma pessoa que tem algum transtorno mental, estava em surto? E para isso a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, e nós trouxemos aqui os nossos especialistas que vão nos explicar que caso é esse. E aí eu vou começar aqui com a doutora Dina Ackerman. Doutora, que caso é esse? É um caso muito triste que tem gente jovem envolvida. A Vitória Melissa e o Matheus eram colegas de um curso técnico de enfermagem lá em Niterói, e o Matheus começou a apresentar um comportamento estranho
notificado pela professora, pela família, pela tia do Matheus, pelos amigos, só que ninguém levou avante esse comportamento, uma conduta para que esse comportamento fosse analisado por um psicólogo ou um psiquiatra. Deixaram o barco correr solto e um menino que já era estranho, que já teve um desenvolvimento esquisito, parece que desenvolveu um quadro delirante e a gente não sabe o conteúdo do delírio dele, mas ele parecia ter um apreço, tá apaixonado pela Vitória Melissa, eles tiveram umas discussões fortes pelo WhatsApp, ele foi invasivo, ele demonstrou o seu sentimento de um jeito muito invasivo, ela tentou bloquear ele. A gente não sabe se o que aconteceu depois tem a ver com esse incidente. O fato é que ela trabalhava lá numa cafeteria desse shopping em Niterói, estava almoçando no meio do dia lá na praça de alimentação. Aí chegou o Matheus, eles começaram a discutir, o Matheus tinha comprado uma faca, ele começa a esfaquear a Vitória Melissa, ninguém presta auxílio porque as pessoas não entendem o que está acontecendo e a menina chega morta ao hospital. É muito triste. Professor Tiago Pavinato, a promotoria aqui alega que esse é um feminicídio. Já a advogada de defesa, a doutora Karina Goitacá, ela pediu, né, um laudo de insanidade mental porque eles têm convicção de que o Matheus é uma pessoa que sofre de algum transtorno mental. Ele esteve ali, estava em surto no momento que ele cometeu o assassinato. Explica para as pessoas um pouquinho sobre isso. Nós temos 3 quadros complicados juridicamente nesse caso. O primeiro deles é, se nós pensarmos somente num rapaz que cometeu esse crime, um rapaz sobre o qual não se recai em dúvida sobre a sua sanidade, nós temos, de fato, um crime que se enquadra na categoria do feminicídio, que é o homicídio qualificado por ser cometido contra uma mulher pela condição de ela ser mulher. E qualificado também pela crueldade, a gente vê a crueldade pelas estocadas, né, pelas várias facadas que ela levou, e também o motivo fútil ou torpe, embora haja uma discussão jurisprudencial se o feminicídio já engloba a futilidade ou a torpeza do motivo. Então nós temos, numa figura típica, um crime que é o homicídio qualificado, chamado de feminicídio por se tratar a vítima ser mulher e, pelo motivo, ser a condição de ela ser mulher. Mas nós temos uma outra figura no mesmo Código Penal que fala que aquele que não tem capacidade de compreender o ato criminoso, ele não é punido pelo crime. Então, ou seja, um incapaz, ou na nomenclatura do Código Penal, um inimputável, ele não comete crime. E porque ele não comete crime, ele não responde por esse crime. Então, existiu o fato criminoso, mas o tipo penal não existe. Tanto é que, ao invés de ser julgado por esse crime, essa pessoa ela é conduzida a um estabelecimento psiquiátrico para o cumprimento da medida de segurança. Esse é um segundo problema. Houve um feminicídio, mas esse feminicídio não é levado a julgamento porque ele é considerado um inimputável. O terceiro quadro problemático desse caso é o fato de que em 2016 começou a vigorar no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto ele é muito nobre naquilo que trata dos deficientes físicos, dos deficientes sensoriais, mas ele comete um deslize, um pecado legislativo muito grave. Ele coloca no mesmo cesto de todas as outras pessoas com deficiência, também as pessoas com deficiência mental. Essa foi a opção do legislador. E a partir desse momento, a partir do momento em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no nosso país, não se discutiu o seu impacto no direito penal. Uma pessoa que antes seria na esfera civil
incapaz de celebrar contratos, contrair matrimônio, administrar o seu patrimônio, como, vamos pensar num caso extremo, né, de transtorno mental, uma pessoa que não tem discernimento nenhum, ela se transformou em uma pessoa capaz. Ou seja, ela não pode ser impedida de fazer qualquer coisa. Ainda se ela vai para uma entrevista de emprego, a pessoa que não dá um emprego para uma pessoa pode ainda ser acusada de racismo, de preconceito contra a pessoa com deficiência. E ninguém nunca tratou desse impacto do estatuto no direito penal. Então a pergunta que fica hoje é, nós temos um crime, que sempre há o crime, o fato criminoso está lá, o resultado da morte está lá. Mas aquele que cometeu um crime é um criminoso ou não? Antes a resposta era clara. É um criminoso aquele que é capaz de compreender as suas ações. Se ele não é um criminoso e vai receber a medida de segurança. Mas e agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Como é que fica? Ainda mais, por último, quando o novo Código de Processo Civil entra em vigor, ele coloca uma ressalva ao Estatuto, dizendo que a pessoa vai ser relativamente incapaz quando ela for assim julgada numa ação. Mas essa ação tem que ser prévia. Ou seja, não há uma sentença que o declare incapaz. Mas ele é inimputável no velho sentido do direito penal. Mas o Estatuto, ele abrange todos os outros diplomas brasileiros. O que fazer para que o ato jurídico seja perfeito? Nós temos um problema. Temos aí um assassinato, né? E aí, para as pessoas entenderem onde esse crime aconteceu, a gente tem um mapa, e eu vou pedir para soltar, para a gente explicar onde é essa região aqui no nosso país, no Brasil. Que a gente tem o mapa do Brasil, temos ali o estado do Rio de Janeiro, e esse crime aconteceu num shopping center em Niterói, que faz parte ali do estado do Rio de Janeiro. E eu vou pedir também para que o Murilo solte aí um trechinho da entrevista da doutora Karina, explicando, né, o crime pelo ponto de vista da defesa, e a gente volta aqui para continuar discutindo com os especialistas. Sim, esse caso aconteceu em meados, eu acho que estava no início de junho, né, era pré-feriado ao Corpus Christi do ano passado, de 2021, no shopping do Plaza Niterói, que é aqui uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Um shopping, a praça de alimentação, com várias pessoas ali almoçando, era horário de almoço, tinha uma menina que era a vítima, a Vitória Melissa, também estava almoçando, e o acusado chega, porque tem um vídeo, né? Foi tudo filmado, as pessoas também viram, várias testemunhas, ele chega, parece que há ali uma conversa, e ela, ao levantar da mesa, ele retira uma facada e golpeia ela, até ele, na verdade, ele não é contido, no vídeo dá para ver que ele mesmo para, e ali chegam seguranças e tiram ela, e ela ali é chamada à emergência, leva, e a caminho do hospital ela vem a óbito. Ele foi pego em flagrante, ele foi preso ali, tá? Ali a segurança do shopping segurou ele, levou, porque aí a multidão veio para cima dele, e aí levaram ele para uma sala para esperar a polícia chegar, e ele foi preso em flagrante. A defesa, primeira coisa, estabeleceu, nós precisamos de um assistente técnico, nós precisamos de um perito, psiquiatra, que possa fazer a gente entender isso. Então, em primeiro momento, quando ele foi denunciado, porque, assim, quando acontece o crime em flagrante, não há muito o que o delegado relatar ali, ele já passa, e o autor da ação penal, que é o Ministério Público, vê e denuncia. Então, denunciou, e a gente apresentou, em primeiro momento, a defesa prévia, que é a resposta à acusação. Pedimos diversas diligências, outras câmeras, pedimos também, colocamos auditivos de testemunhas, outras câmeras não tinham condições, porque havia uma testemunha, que era um segurança, que tinha falado que ele tinha falado algo dentro do elevador, a gente pediu as filmagens disso, porque até então ele ficou quieto todo momento.
Então, a gente queria prova disso, de que realmente se ele falou ou não alguma coisa. Os outros 2 seguranças que estavam no elevador disseram não ter ouvido ele falar nada. Então, assim, e ali a gente foi traçando e pedimos de primeiro momento que fosse instaurado o incidente de insanidade. A juíza ela deu uma decisão indeferindo esse pedido, justamente por ele ser um menino que estava estudando, porque ele era colega Da vítima. da Melissa. vítima. Da Isso, Vitória na Melissa. escola. Isso, da Vitória Melissa, na escola de técnica de enfermagem. Então, eles estudavam juntos ali. Então, ela fala, um menino que estudava, que não tem nenhum laudo anterior, nenhum tratamento anterior, e ela acabou indeferindo. Mas a gente sempre com essa preocupação, o que está acontecendo? Porque o que acontece, Carla? A defesa ela não entra com um pedido de instauração de insanidade para falar assim, a única coisa que se pode defender é uma estratégia da defesa. Não, até porque se o menino não tiver nenhum problema, ali vai ser visto na avaliação psiquiátrica. Nós, quando entramos, nós tínhamos consciência de que tinha alguma coisa errada. Consultando um perito psiquiatra, que é o doutor Eude Lobo, que está conosco nesse processo como assistente técnico, e ele entrou, consultamos, tivemos uma grande reunião, ele conversou com a família, e ali nós pedimos por isso. Só que realmente não havia nenhuma indicação de provas para que a juíza indeferisse. Não acho que a juíza Neares ela foi sempre muito conexa, assim, e garantista de tudo. E ali, o que aconteceu? Nós entramos com um pedido no presídio para que ele passasse por uma avaliação médica. E isso foi deferido pelo diretor do presídio. Que aí ele ia passar por uma avaliação médica de clínico normal. Essa avaliação estava demorando e a audiência de instrução chegou, onde ele seria interrogado, onde as testemunhas seriam ouvidas e tal. Quando a gente chegou na audiência de instrução, eu perguntei, porque ele até então ele não falava muito, e muito baixo, muito retraído, e eu perguntei para ele, Matheus, e aí, você fez a avaliação? Porque até a gente tinha visto ele uma semana antes da audiência. Aí ele falou, fiz ontem. Aí eu falei, e o que o médico falou? Ele me mandou para um psiquiatra. Aí eu falei, ele te encaminhou para um psiquiatra? Encaminhou. Aí, claro, fizemos a instrução, Matheus ficou em silêncio no seu interrogatório, até porque iria passar por uma avaliação psiquiátrica. Se ele não conversa com os advogados, como é que ele conversaria com o juízo, com o Ministério Público? Não estava na hora, ali no momento, dele falar absolutamente nada. E aí nós informamos ao juízo, no final das oitivas, de que ele tinha sido encaminhado para uma avaliação psiquiátrica. A juíza, excelente, tomou a decisão de mandar ao presídio, então, fazer essa avaliação e, em 30 dias, mandar o laudo. Isso. Um laudo. Porque não seria um laudo, porque não é uma perícia, mas seria uma avaliação. Uma avaliação... a avaliação do psiquiatra. Isso. E aí foi feito, ele passou ali por diversas avaliações com alguns psiquiatras, e no último, o psiquiatra, ele fala que ele tem um transtorno esquizotípico, que ele apresenta isso e que ele dava que deveria ser feito deveria instaurar um incidente de insanidade, para que pudesse ver realmente o que estava acontecendo com ele, se ele havia, assim, uma doença, que havia indícios muito grandes de uma doença mental. O que acontece? Nós temos um artigo no nosso Código Penal, Carlos, que é o artigo 26, que ele define as pessoas que são inimputáveis como aqueles
que, por conta de doença ou de uma deficiência mental, são incapazes de compreender o caráter ilícito do fato. Entendeu? E o que acontece? Isso é muito importante, tudo, até o que você acabou de falar, Carla, porque as pessoas, às vezes, elas pegam o fato, e eu entendo, porque você vê um vídeo daquele, o que acontece? As pessoas passam do emocional, ela atinge completamente o seu racional, porque você fica completamente estupefato com uma cena daquelas, né? E só que você acha que você está pensando no racional, mas você está com o emocional vendo aquela cena, né? E aí você fala, nossa, que monstro, que isso, que aquilo, e ali vem as coisas, porque vem pessoas falando, porque ele gostava dela, ela não queria e tudo. Será que é isso mesmo? A pessoa vai chegar no meio de um shopping, um menino que nunca teve nenhuma agressividade nem com a própria vítima, ia chegar no meio de um shopping, comprar uma faca e desferir vários golpes nela ali, simplesmente pelo fato... Não é assim, a gente precisa entender para que a gente possa conviver em sociedade, entendeu? Então, a defesa, ela vem, o nosso papel, a nossa equipe, ela está muito focada na seriedade da questão. Se ele for realmente, entendeu? E acho que a linha desse processo, ela está indo muito em conjunto. Realmente, o Ministério Público, ele tem o seu papel, tem o assistente de acusação também, que ele representa a mãe da vítima, e tem o juízo, né? Que faz o juiz ali, que cada um tem o seu papel. E eles, vindo dessa avaliação do psiquiatra, falando que deveria instaurar o incidente, todos pediram o incidente. Inclusive o Ministério Público, inclusive a assistente de acusação, então vamos instaurar um incidente, porque realmente, se há alguma coisa, a gente tem que saber a verdade. Tem que tomar um cuidado de não ter uma ação de vingança. Sabe por quê, Carla? Porque se vier a ação de vingança, o que acontece? Amanhã vai aparecer um novo jovem com o mesmo problema e vai acontecer o mesmo fato e uma nova vítima vai vir a óbito aí. Então, olha que caso complicado, doutora Diná. É um caso complicado. Temos aí uma moça que morreu de forma muito cruel e brutal. Mas, ao mesmo tempo, temos toda essa questão, né, dessa pessoa estar em surto, né, o assassino estar em surto. O que muitas pessoas levantam e não conseguem entender é a questão do surto. Porque todo mundo, quando você para pensar, uma pessoa está em surto, é uma pessoa que está enlouquecida, ensandecida. E as informações que a gente recebe, inclusive da própria defesa, é que ele comprou uma faca, tinha essa faca na mão, então parece que, né, tudo leva a crer que é uma premeditação. Ele chama a amiga, ele conversa com a amiga e num determinado momento ele começa a desferir golpeadas. Então, a sociedade tem muita dificuldade de entender o que é o surto, o que é o processo do surto. Uma pessoa em surto, ela consegue concatenar as ações assim, de forma tão precisa? Vou sair, vou comprar uma faca, vou sentar, vou conversar, e em algum momento eu vou golpear. Então, ele tem um duplo diagnóstico, esse rapaz, o Matheus. Ele tem um transtorno de personalidade esquizoide. Alguns falam, o doutor Elde fala que ele é esquizoide, a doutora Karina fala que ele é um esquizotípico. Eu vou explicar melhor qual a diferença entre os dois. Então, ele tem um transtorno de desenvolvimento, desde pequeno esse menino já tem um transtorno de personalidade, seja esquizoide ou esquizotípico, e em cima disso ele faz um transtorno delirante persistente. O que é um transtorno de personalidade? É uma deficiência no desenvolvimento da criança, que culmina com seus 18 anos, quando a gente pode dizer que a personalidade foi formada. Existem 3 grupos de transtornos de personalidade, o A, o B e o C. No A, a gente diz que são pessoas estranhas ou esquisitas, que é o paranoide, o esquizoide ou esquizotípico.
O esquizoide é aquele indivíduo que não se interessa por relações interpessoais. É uma pessoa que fica em casa, não tem amigos, mesmo em relação aos familiares e parentes, ele não tem interesse. Ele não troca de lugar, não tem empatia, e ele é uma pessoa muito ensimesmada. O esquizotípico também não tem dificuldade de ter relações interpessoais, apesar de ter mais interesse do que o esquizoide. Mas ele tem crenças místicas, fantasiosas. Então ele faz ideias fantasiosas. A gente costumava dizer que existe um espectro do transtorno esquizotípico e esquizoide da esquizofrenia. É como se um levasse ao outro. E existe esse espectro, e que o paciente esquizotípico ou esquizoide pode facilmente se transformar num psicótico. O que aconteceu com o Matheus foi que ele não desenvolveu uma esquizofrenia, mas ele desenvolveu um quadro psicótico, que é um transtorno delirante persistente. O que é esse transtorno? Qual é a diferença disso para uma esquizofrenia? Ele tem um delírio. O que é um delírio? Delírio é uma ideia centrada que não é do senso comum. Ela não é dividida pelas outras pessoas. Quando você conta para as outras pessoas, as pessoas falam, nossa, isso não existe. Um delírio é, eu vou ser abduzido por marcianos, ou essa pessoa está me perseguindo e quer me prejudicar. Pode ser um delírio místico, paranoide, tem vários tipos de delírios. O esquizofrênico, tem vários tipos de esquizofrenia. Ele apresenta sintomas negativos e positivos, que são os produtivos. Dentre os sintomas produtivos, ele ouve vozes, ele tem alucinações auditivas ou visuais, vê imagens, ele pode ter uma fala desconexa, desorganizada, um comportamento desorganizado, que seria um hebefrênico. O Matheus, ele só tinha um delírio persistente. A gente não sabe qual é esse delírio. O Dr. Elde não abriu se o delírio incluía a menina, a Vitória Melissa, se era um delírio com ela. Se fosse um delírio com ela, ele é um doente que delirou com ela e matou ela em função do seu delírio. A gente não sabe qual é o delírio dele. Eu não sei se por ética o Dr. Elde não pôde abrir, mas ele não tinha alucinações. E na hora que porque quando um paciente é psicótico, delirante, ele tem a lucidez, ele mantém um grau de consciência e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu vou comprar uma faca porque ela não gosta de mim, ela me traiu com outro e eu vou lá matar ela. Então, um paciente delirante sabe o que está fazendo porque o delírio é muito forte. Entendi. Agora, esse paciente, ele diz que não lembra de nada do que aconteceu. O que eu acho que ele teve na hora foi um estreitamento da consciência. É como se isso é um fenômeno psicológico, intrapsíquico. Qualquer um de nós pode ter um estreitamento da consciência. O que é? Eu vou dar um exemplo do que é um estreitamento da consciência, que acontece com a gente no dia a dia. A gente pega o carro para chegar de casa no local do trabalho. Aí você está absorto com problemas de família, do escritório, você para no farol vermelho, você não atropela ninguém, você muda para a faixa da direita, faz o seu itinerário e quando você menos percebe, você chegou no escritório. Se você for ver, você não prestou atenção naquele caminho. Isso é um estreitamento da consciência, mas tinha um grau de consciência que te manteve vigil e você exerceu uma série de funções complexas e chegou lá. Eu acho que o Matheus teve um estreitamento da consciência na hora da morte, desde que ele entra no shopping, porque ele se diz estupefato, ele não lembra de ter comprado a faca, de ter esfaqueado a Melissa. E o que é muito comum num quadro psicótico é a ausência de crítica.
a pessoa não mantém uma crítica a respeito do seu estado mórbido. Ele não vai falar, eu estava psicótico. Só depois de fazer um tratamento com antipsicóticos e de aprender que aquilo que ele pensou não é uma ideia dividida por todo mundo. Ele precisa de um tratamento para ter um pouco de crítica. Então, quando entrevistam ele é um menino que não lembra o que fez, psicótico, que está sem autocrítica, sem crítica a respeito da sua doença mental. E eu realmente tinha curiosidade de saber qual o conteúdo do delírio dele. Que ele estava delirante ali, né? Que ele estava delirante. E agora, uma coisa, professor Pavinato, uma família perdeu um ente, né? A sua filha ali. E eles todos clamam por justiça, porque é muito difícil de entender tudo isso que aconteceu. Quando a gente olha as cenas do shopping, elas são cenas muito fortes, porque é em plena luz do dia, no meio da tarde, uma pessoa tira uma faca e começa a golpear a outra. Inclusive, as pessoas têm muita dificuldade de pará-lo, porque era uma coisa que quase que ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. Ele mesmo é que para. Como é que fica essa situação? Foi instaurado, né, esse incidente de insanidade mental. O psiquiatra que está trabalhando junto como assistente na defesa fez o laudo dele e diagnosticou que ele realmente estava em surto. Esse laudo só não é suficiente, né? Você precisa do laudo da outra parte, no Rio de Janeiro, possivelmente algum médico do Instituto Médico Legal também fará um laudo psiquiátrico dele, para que então a juíza receba esse material. A juíza pode aceitar, e se ela aceitar, o que vai acontecer? Ou a juíza pode receber o material e não aceitar aquelas informações? Como vai funcionar daqui para frente? Logicamente, a juíza deveria ter aceitado o primeiro pedido, aquele que ela negou. Porque isso teria economizado muito, né, os custos do processo, fases do processo. Mas ela não o fez. E ela não o fez justamente por uma questão que vale no direito desde os primórdios do direito romano. O juiz é o peritus peritorum, né? Tem essa frase que é um pouco ridícula, mas tem sua razão histórica, que é o juiz é o perito dos peritos. Ele pode não ter uma perícia, ele pode ter uma perícia inconclusiva, ele pode ter duas perícias conclusivas, mas quem vai decidir é o juiz. O juiz ele não tem que ficar adstrito ao que está no laudo pericial, a avaliação psiquiátrica. É o juiz que decide. Qual é o risco disso? Pela publicidade que se dá aos processos hoje em dia, pelas redes sociais, por essa proliferação de troca e de acesso de informação, um juiz ele está sempre sob o escrutínio da população, o que antigamente não acontecia. Aliás, antigamente não se acessava nem os autos de um processo. Você precisava ser um advogado e às vezes você precisava ser um advogado habilitado dentro daquele processo. Hoje, com o processo digital e com a facilidade de acesso às informações de qualquer processo público, e neste caso nós não temos um menor, então a princípio ele é público, mas se nós tivermos um incapaz, um inimputável na linguagem do direito penal, ele pode passar a tramitar em segredo. Mas a questão é a seguinte: quando um juiz, mesmo diante dessa situação moderna de acesso à informação, de escrutínio público por suas decisões tomadas, de desrespeito por laudos de uma área científica que já deixou há mais de 5 décadas de ser uma espécie de submedicina, que a psiquiatria, ela tomou muita força e robustez a partir da farmacologia nos anos 50 e é uma ciência indubitável. Apesar da falta de marcadores biológicos, né, como se tem nas outras doenças, hoje a psiquiatria ela tem um corpo muito robusto e não dá para um juiz falar, eu não aceito, eu não acredito. Então, se ele não fizer isso num primeiro momento, num recurso, isso vai acabar acontecendo. E o processo volta a estacar zero, porque isso é uma nulidade. Por que é uma nulidade? Porque um inimputável não pode cometer crimes.
E se isso acontece lá na frente, acontece a prejuízo do erário, da justiça, do tempo, dos advogados, dos defensores, da própria vítima e da sociedade, obviamente. Então, convém que o juiz, ele acate aquilo que está muito bem explicado numa avaliação psiquiátrica, mas ele não precisa fazê-lo. E se ele fizer e se ele acatar, o que vai acontecer com o processo dali para frente? Para. O processo para e ele não é mais tratado como um criminoso. O crime, a figura do crime existe, mas não existe o criminoso. Porque o criminoso é aquele que tem responsabilidade penal e um inimputável não tem responsabilidade penal. E a família da vítima? A família da vítima é difícil quando você não tem a compreensão dessa especificidade de conceitos de loucura, de sanidade, de imputabilidade. A família ela tem que compreender que aquela pessoa ela vai ser recolhida do convívio social e mandada a um estabelecimento psiquiátrico, onde ela vai cumprir a medida de segurança, que é uma das únicas formas possíveis de prisão perpétua no Brasil. Às vezes, quando a gente tem diante o regime da progressão de pena, quando a gente tem diante de nós as quedas, não é? na dosimetria da pena, em quanto tempo uma pessoa condenada vai ficar presa, quando a gente tem diante de nós essa falha do sistema carcerário em oferecer um semiaberto, possibilitando que a pessoa saia ainda do regime prisional muito antes do tempo do aberto, às vezes sacia muito mais saber que a pessoa vai ser encaminhada ao que sempre se chamou de manicômio judiciário. E doutora Diná, a questão é a seguinte, o Matheus ele nunca foi diagnosticado, né? Anteriormente é um moço que possivelmente já vinha em sofrimento, e essas questões, né, da doença mental dele, elas já devem ter sido, né, já devem ter aparecido anteriormente. Isso é um problema, as famílias não sabem como lidar com isso e tampouco sabem entender esses sinais. Eu vou pedir para a senhora explicar um pouco mais, porque essas explicações ajudam outras famílias, né? Porque teremos ali outros Mateus, não no sentido que eles vão cometer um crime, mas são pessoas que estão em sofrimento e que precisam de tratamento médico, correto? Correto. É importante lembrar, que eu esqueci de falar, que poucos são os psicóticos que cometerão crime. Isso é a raridade da raridade. Não é um psicopata nem um psicótico que vai virar um criminoso. Isso é muito difícil que aconteça. Agora, os pais têm que observar os filhos com olhares críticos, o que muitas vezes é difícil, porque o pai está emocionalmente envolvido numa rotina e ele não consegue ter um afastamento emocional necessário para saber quem está sendo aquela pessoinha que ele está criando, se aquela pessoa tem dificuldades escolares. Muitas vezes os pais têm uma vida atribulada, deixam o filho o dia inteiro na escola, mal conversam à noite, não reparam de fato nas dores, não conversam sobre as questões íntimas dos filhos. O Matheus era uma pessoa visivelmente muito estranha, tanto que a tia falou para a mãe: você não tem medo que ele faça alguma coisa contra você? Parece que nesse ápice da doença ele já devia estar psicótico, mas era difícil não ver, não observar que o Matheus estivesse muito doente. Agora, esse transtorno esquizoide que ele foi desenvolvendo ao longo da vida, provavelmente foi negligenciado pela família. Se ele realmente tem esse transtorno esquizoide ou esquizotípico, era um menino muito quieto, muito introspectivo, sem amigos, não queria ir na escola, nunca quis ir na casa de um coleguinha. Então, quando o pai observa que o filho é tão introspectivo assim e que provavelmente apresenta um sofrimento mental, tem que encaminhar para uma terapia, para um psiquiatra, ir atrás, deixar o estigma do psiquiatra de lado.
Hoje em dia, eu estou formada há 30 anos. Há 30 anos o estigma era muitíssimo maior do que é hoje. Graças à mídia, às mídias sociais, à mídia impressa, às novelas, a filmes, o estigma e o preconceito contra doenças mentais está muito menor. Mas as famílias ainda têm esse preconceito. E parece que a família do Matheus era composta por pessoas muito simples, nem sei se tinham educação formal completa. Então, além dessa simplicidade cultural, eles estavam muito envolvidos com o Matheus a ponto de não perceber que ele realmente precisava de uma ajuda. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mental, ela é capaz de reconhecer que ela tem essa doença? A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, quando a gente está doente, a gente fala, olha, eu estou com sintomas estranhos, e você vai procurar um tratamento médico, né? Estou sentindo algo estranho dentro comigo, uma dor. Uma pessoa que tem um transtorno mental como esses, ela tem essa percepção para ir procurar um médico, ou tem que ser um agente que está do lado de fora para ajudar essa pessoa? Entendeu a minha pergunta? A gente costuma dizer que o móvel para esse paciente procurar uma ajuda pode ser o sofrimento que ele apresenta. Agora, a gente diz que o olho não enxerga o próprio olho. Tanto que há psiquiatras que adoecem, que ficam deprimidos ou psicóticos e não conseguem perceber e diagnosticar a si próprios. Então, é muito difícil que uma pessoa se autodiagnostique. O olho não enxerga o próprio olho. Ele precisa de um espelho. Para poder Ele precisa da opinião alheia de alguém que isentamente avalie os sintomas e dê um diagnóstico. E aí, professor Pavinato, a promotoria, né, tinha feito a denúncia, né, pedindo o julgamento do Matheus. Aí, tudo isso aconteceu. Explica para as pessoas como é que vai ser a postura da promotoria agora, porque a promotoria não está ali só para punir, não é? Enfim, ela tem um papel que é muito importante, principalmente quando um incidente desses acontece. A promotoria, ela atua em prol da sociedade, sempre, nunca em favor da vítima. Se a vítima tiver condições, ela tem, né, a família da vítima, um assistente de acusação, porque a acusação, ela acusa em nome da sociedade, sempre. Tanto é que um crime é um crime e não apenas um ato ilícito comum, porque um ato ilícito comum eu causei um prejuízo patrimonial ou moral, eu quero uma indenização em dinheiro, então aí é uma parte contra a outra. O advogado da vítima é o advogado da vítima. O crime, ele é uma figura que está acima, porque ele não ofende só a vítima, nem só a família da vítima. Eles são ilícitos, considerados tão graves, e é por isso que se tornam crimes, que ferem toda a sociedade. Então, pode parecer absurdo, mas o Ministério Público, quando ele age, ele está agindo, inclusive, em nome da família do criminoso, porque ele age em nome de toda a sociedade. Ele quer proteger, ele quer dar um exemplo a todos aqueles que pensam em cometer algo semelhante, um aviso de que o direito existe para punir aqueles que infringem as suas normas. Então, o Ministério Público, ele é pro societatis. Se o Ministério Público tem consciência do seu papel, e espera-se que toda pessoa que preste um concurso público seja vocacionado e não um mero carreirista, quando a pessoa tem consciência do seu papel, ela sabe que ela tem que fazer aquilo que é correto. Se existe uma avaliação psiquiátrica dizendo que a pessoa não tem capacidade de compreender o caráter criminoso da sua ação, se um juiz ele reconhece a lhaneza dessa avaliação psiquiátrica e diz: não é um caso de julgar um criminoso, mas sim de aplicar uma medida de segurança conforme a sua deficiência, conforme a sua incapacidade de reconhecer
como é que se dá a dinâmica social? O Ministério Público ele tem que aceitar de bom grado. Aliás, mesmo quando o juiz vai contra uma avaliação que parece ser muito firme, muito robusta, o próprio Ministério Público ele pode se juntar, sim, à defensoria, aos advogados de defesa, para dizer, olha, isso aqui é muito sério. Porque, repito, lá adiante, isso vai ser reconhecido como uma nulidade. E tudo aquilo que aconteceu, todo aquele processo, vai por água abaixo. Então, o Ministério Público, diante desse documento, ele deve dar as mãos à defesa do réu para dizer, isso é um caso de medida de segurança. Nós temos que analisar para onde ele deve ser encaminhado, quanto tempo deve ser encaminhado e qual a periodicidade das reavaliações, para que se analise se ele continua, se ele pode sair, se ele pode sair de forma assistida, o que é que vai acontecer. E aí eu vou pedir a arte 2, que é a linha do tempo, para as pessoas entenderem como é que esse crime se deu. Você coloca aqui, olha, no caso, é o caso Vitória Melissa, né, em março de 2020, Vitória e Matheus se tornam colegas de faculdade e iniciam uma amizade através de troca de mensagens devido à pandemia. Então a gente também está no meio da pandemia, que é uma coisa que também pode ter sido aí um ponto importante, né? Dá uma ideia de o amor vai ser agora ou nunca, né? Aí, entre meio-dia e 1h, né, Vitória almoça na praça de alimentação desse shopping lá em Niterói, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ao 12h35, Matheus compra uma faca em uma loja do mesmo shopping. A 1h03, Matheus se aproxima de Vitória e os dois iniciam uma breve conversa. Não se sabe o que eles estavam conversando ali. A 1h07, Matheus começa a esfaquear a Vitória e é detido por um segurança do shopping. Matheus é preso em flagrante. A 1h12, Vitória é encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima e ela ainda tinha vida, né? Mas a 1h35, Vitória vem a óbito pela quantidade de facadas e o que eles chamam de choque hipovolêmico, a perda do sangue, né? No dia 3 de junho de 2021, a Vitória é sepultada. Ou seja, é um caso muito, muito triste. Aí, no dia 2 de agosto de 2021, ocorre a primeira audiência para o julgamento do caso. E aí, vamos lá. Aí, no dia 6 de dezembro de 2021, o julgamento de Matheus é suspenso. Suspenso por conta dessa questão do incidente de sanidade mental. Aí, no dia 25 de maio de 2022, já nesse ano, o laudo psiquiátrico de Matheus aponta que ele sofre de transtorno esquizotípico, aqui como a doutora Diná já nos explicou também. E aí eu vou pedir um trecho da entrevista do doutor Eude Lobo, depois ela vai ficar aí à disposição de vocês, para vocês entenderem qual foi a avaliação do Matheus, que é o trecho 2. O Matheus, inicialmente, quando os advogados de defesa tiveram essa dúvida se ele apresentava ou não algum adoecimento mental que pudesse ter interferido, influenciado o crime, nós, num primeiro momento, não tivemos como falar com ele. Aí foi feita uma entrevista longa com a mãe e com o irmão. Com essas informações coletadas com a mãe e com o irmão, aquela dúvida dos advogados sobre algum nível de adoecimento mental foi confirmado. Nesse segundo momento, nós solicitamos, os advogados solicitaram a autorização da juiz do caso para que eu pudesse avaliá-lo presencialmente. Então, estive no Rio de Janeiro para avaliá-lo presencialmente no Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros, que é um hospital psiquiátrico que atende o complexo prisional do Rio de Janeiro. Quando foi avaliado, nós confirmamos presencialmente, avaliando ele, que havia um adoecimento mental grave. Do que produzimos um documento para o que nós chamamos de solicitação da instauração do incidente de insanidade mental, que é quando os advogados afirmam para a justiça, olha, esse réu teve avaliação de um médico particular e
tem dúvidas se realmente ele entendia e controlava o que estava fazendo. A juíza autorizou, teve uma perícia com a perita psiquiatra forense do Estado, lá no Instituto de Psiquiatria Forense do Rio de Janeiro, Heitor Carrilho, e teve a minha participação presencial. E a perita da juíza do Estado confirmou que ele apresenta doença mental, como já havíamos antecipado, e que essa doença mental limitou, impediu tanto a capacidade dele entender o que estava fazendo, como a capacidade dele se controlar diante daquela situação agressiva. Então, olha só, conforme o doutor Eude aqui explicou, ele já passou ali, né, por avaliação, né, técnica, né, científica ali, tanto pelos peritos do Estado, né, os peritos do juiz, como pela perícia que está aí trabalhando aí na assistência da defesa. O que acontece? Nesse caso, ele foi considerado uma pessoa que tem um transtorno mental. Possivelmente, como o professor Pavinato aqui explicou, ele não vai mais a júri popular. Aí o juiz vai definir o que vai acontecer com ele. É isso? Isso, a título de medida de segurança. Então ele deve ser, ele sai da penitenciária, como é que funciona isso? Aconteceu com o Champinha, mas o Champinha foi um pouco mais ao quebradiço, né? Porque ninguém queria que o Champinha fosse posto para fora da cadeia, do sistema penitenciário. Então se estabeleceu que ele sofre de um transtorno mental que o incapacita a vida em sociedade, para que ele fosse mandado para o sistema psiquiátrico público, né, prisional. E lá ele permanece até hoje. Mas isso sempre deve haver uma reavaliação, né, periódica por profissionais, por uma equipe multidisciplinar, assistente social, psiquiatra, psicólogo. Mas é uma maneira de você manter a pessoa lá. Mas o fato é que, não indo à júri popular, carimbada a inimputabilidade, vai ser discutida qual vai ser a medida de segurança para esse caso. Doutora Diná, muitas pessoas aqui perguntam se ele tinha um foco, e se esse foco era a Melissa ou se poderia ter sido qualquer outra pessoa. A gente não sabe o conteúdo do delírio dele. O doutor Eude não abriu qual era o delírio, então a gente não sabe se ele era obcecado pela Vitória Melissa ou se ela estava num contexto de alguma outra coisa, de algum outro delírio. Pode ser um delírio místico, religioso, amoroso, paranoide. A gente não sabe se era com ela o delírio ou não. Então, a gente tem que presumir. Provavelmente era. Eu acho que ela devia estar no foco do delírio dele. Devia ser um delírio amoroso, ele se apaixonou por ela e queria namorar com a menina a todo custo, alguma coisa nesse sentido. Porque o que leva a sociedade, né, a ficar em choque é que as pessoas pensam, poderia ser eu, poderia ser qualquer pessoa ou era a Melissa? Porque quando a gente pensa no atirador do shopping, né, que ele entrou nesse cinema aqui no Shopping Morumbi, ele sai atirando em qualquer pessoa, ele não tinha uma determinada pessoa, né? Ele foi dando tiros e quem pegasse, pegou. E a mesma dúvida, né, que recai sobre as pessoas que frequentam essa área, que viram a cena, né? Isso poderia ter sido comigo, né? Mas como você explicou, né, a possibilidade maior é que ele já estava com um foco nela. Provavelmente sim. Agora, a psicose potencializa a impulsividade. Não é incomum numa enfermaria psiquiátrica a gente ter pacientes psicóticos que ficam violentos e agressivos. Não que eles fossem matar alguém, talvez até se eles tivessem condições, talvez até matassem, mas eles ficam agitados, então a gente tem que dar uma medicação específica, vários tipos de classes farmacológicas, um benzo, um antipsicótico, restringir, deixar num quarto de solitária, porque os pacientes, a psicose potencializa a impulsividade. Então, não é incomum que o paciente psicótico fique agressivo, bata nos outros doentes e precise de restrição.
Certo. E, professor Pavinato, as pessoas perguntam aqui, no caso, ele está sendo considerado um inimputável. Exato. Sendo ele um inimputável, a família tem alguma responsabilidade sobre os atos dele? Boa, boa. Essa é a grande pergunta depois do estatuto que eu mencionei, que entrou em vigor em 2016. Essa lei, no que toca à pessoa com deficiência a nível psiquiátrico, ela é um desastre. Porque ao mesmo tempo que ela deixou todo mundo capaz para fazer tudo em sociedade. Por exemplo, antes de entrar o novo Código de Processo Civil, que deu uma maneirada nesse estatuto, a família não poderia sequer falar dessa incapacidade com a pessoa com esse tipo de deficiência. Era ela que deveria espontaneamente se colocar como uma pessoa incapaz. Essa lei nasceu de uma questão política antimanicomial que existia no Congresso naquela época. Nós tínhamos deputados, deputadas que eram, ainda são, mas naquele momento com o poder de voto, com o poder propositivo, legislativo, absolutamente antimanicomiais, que é um movimento filosófico lá da década de 50, 60, a gente vê Thomas Szasz, o Berlinger. O Berlinger ele era o mais ferrenho. Depois veio o Foucault com um antipsiquiatrismo mais chique, mais ponderado. Mas eles trazem essa questão que hoje é superada, que no século XXI é superada, esse antimanicomialismo, mas isso virou lei. Então isso entrou em vigor. O Código de Processo Civil ajudou um pouquinho, mas não resolveu. E na seara do direito penal ninguém nunca discutiu. Então hoje, como isso já está valendo há algum tempo, ninguém fala no assunto. Da mesma maneira que a gente não sabe lidar com o psicopata e a gente pega um psicopata que não tem transtorno mental, não tem uma doença, mas tem um transtorno de personalidade, e a gente quer jogar na medida de segurança, que é o lugar de quem tem transtorno mental e não de personalidade, pode ter as duas, mas não só de personalidade, então a gente varre para debaixo do tapete o fundamento das respostas corretas, jurídicas, seguras, e a gente fez acontecer com esse estatuto aqui. Porque se um juiz hoje faz valer o estatuto da pessoa com deficiência na seara penal, acabaram os inimputáveis. Se os inimputáveis acabaram, todo mundo que está na medida de segurança tem que sair dela. E saindo dela, os crimes já prescreveram. Então é um problema muito grande que a gente tem. E quando a gente tem um Congresso que só se preocupa com questões mais financeiras e não com grandes temas do nosso direito, e quando a gente tem juízes que não conseguem fazer essa compreensão global do sistema jurídico, nós não temos segurança para dar para a sociedade uma resposta diante de uma situação tão crítica e nem para a família que sofre tanto com a dor pela perda dessa vítima. Infelizmente é um caso muito triste, muito complexo. Uma jovem de 22 anos, a Vitória Melissa Mota, foi assassinada, né? O que a gente chega aqui a entender, inclusive, que nós precisamos de mais políticas públicas, né, para desmistificar essas doenças e esses transtornos mentais, até porque, como a doutora Dinaki muito bem explicou, se trata de uma família muito simples, né? Então que tem menos acesso ainda à informação. E olha o problema que isso gerou, né? O problema não, é um caos, né? Porque uma vida foi tirada. E a gente aqui antes estava discutindo, antes de começar a live, que se esse moço tivesse tido o diagnóstico e tivesse sido tratado, possivelmente ele não teria cometido esse ato tão bárbaro, né? Porque ele estaria em um tratamento. Mas, infelizmente, ele não tinha tratamento porque nem diagnosticado estava. E, infelizmente, a família pouco entende, né, dessas questões dos transtornos mentais. Então, acha, ele é muito quieto, ele é só um esquisito.
e fica tratando as pessoas como esquisitas. E às vezes as pessoas estão em profundo sofrimento. Então, eu acho que o programa de hoje é um grande alerta, né, para as famílias, né, que possuem membros dentro de casa com essas características que são tão, vamos dizer assim, né, peculiares, mas elas estão hoje muito bem definidas, né? Uma pessoa que fica todo o tempo quieta dentro do quarto, não sai, não quer ter amigos, tem dificuldade de se relacionar, ela precisa procurar um psiquiatra, correto? Correto. Ou um psicólogo para fazer um primeiro diagnóstico, porque essa pessoa está em sofrimento. Porque nós, seres humanos, né, estamos aqui para vivermos em sociedade, né, nos socializarmos. O ser humano gosta de se socializar. Quando ele deixa de se socializar é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo que não é boa. Então, fica esse alerta aí para que as famílias prestem atenção nas pessoas dentro de casa. Também os professores, né? Professores. Uma política para a Secretaria de Educação. E que, inclusive, né, os nossos governantes passem a trabalhar políticas públicas, né? E entender que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não tem que ser separada da sociedade, ela tem que ser acolhida, mas ela precisa de um tratamento. Gente, eu vou deixar aqui, agradecer primeiro a doutora Diná, o professor Tiago Pavinato, pela live de hoje. A gente explicou aí o caso da Vitória Melissa. Vamos deixar aqui as mídias sociais dos dois, do professor Tiago Pavinato, da doutora Diná Ackerman. Doutora Diná é uma excelente psiquiatra. Obrigada. Quem estiver precisando de tratamento, procura a doutora Diná aqui em São Paulo. Temos perguntas, é isso? Obrigada. Não temos. Tá, aí na verdade, eu já fiz as perguntas aqui ao longo do programa. E o que acontece? Vai ficar aqui para vocês também a nossa rede social, né? E o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br. Quem tiver dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa produção. Se vocês tiverem sugestão de casos também, podem enviar aqui para a gente tenta atender aí o Brasil inteiro. Eu sei até que está chegando casos de outros países, aí já fica um pouco mais complexo e complicado, porque, como o professor Tiago Pavinato já explicou aqui, o direito é uma coisa muito pessoal e característica do seu país, né? Então, um crime que tenha acontecido nos Estados Unidos, ele não tem as mesmas leis brasileiras, mesmo que tenha sido, né, cometido por um brasileiro. Exato, então, exato. O brasileiro vai ter que responder pelas leis americanas, se for na Itália, pelas leis italianas, na Alemanha, nas leis alemãs. Mas vocês podem mandar, se a gente tiver como ajudar de alguma forma, nós ajudaremos. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.